Tenho tanto pensamento que não para de brotar, como um galho de uma árvore para ver no que dá. Mas tem que ver se o pensamento pensa só e pensamente e se esquece que a árvore vem de uma semente. E aí continua no refrão que eu não vou cantar aqui, mas a música já existe, só que esse canal vou falar aqui da parte chata de consciência. Mas tem a ver com essa coisa, né? Tipo, pensamento que não para de brotar, como o galho de uma árvore, para ver no que dá, né? E pensa a mente e se esquece que a árvore veio de uma semente. Então vou comentar, vou reagir em cima da minha canção. Que. Nossa, deu um branco aqui. Pensa tanto, né, que se esquece qual é a conexão, né? A mente, ela como se fosse um galho, uma analogia, tá? É como se fosse um galho, mas que acha que é um tronco. Então, essa mente ela não tem todas as autonomias, porque ela tá conectada a um sistema. E esse sistema que decide a autonomia dessa mente. Só que a mente ela tem uma função, então ela vai como esse galho, vai brotando, vai abrindo, né? Mais galho, porque essa que é a função da mente mesmo. Quando você dá uma tarefa para a sua mente, ela vai atrás. É como se você jogar uma bolinha para um cachorro, depois você pedir para ele, antes de ele pegar a bolinha, não, volta, já passou 15 metros. O cachorro vai continuar, você deu essa bolinha, então a mente ela vai indo, né? E tem um ponto em que já não tem mais sentido. Eu tô pensando, 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 né? E eu já tô desconectado do sentido, né? Do que, né? Para que eu tô pensando. Então, e isso tem a ver com o que eu tava falando nos outros vídeos, que eu falei, né? De um objetivo interno e de um objetivo externo. Então, apesar de ser um pensamento e tudo, mas é como se fosse uma ação para fora que eu vou projetando, vou projetando. Mas eu não posso perder essa conexão interior. Então, o propósito, utilizando esses elementos aqui, seria que a nossa ação, esse movimento externo, ele tem uma conexão com o movimento interno, né? Então, a ideia de uma semente tem a ver com isso. Porque a própria árvore ela vai chegar, vai criar os galhos, vai criar um fruto que vai criar uma semente. Então, ela chega a se reconectar com ela mesma. Então, o propósito visto dessa forma seria como que, né? Porque a gente estava falando desses passos, né? Que esses passos eles estão concatenados de uma forma, então que a minha ação ela tem uma conexão interna, ela não perde de vista essa conexão interna. E aí o desafio que a gente tem da mente, porque quando é isso, assim, eu jogo a bolinha, ou seja, eu me faço uma pergunta, então a mente ela tem uma capacidade até um certo ponto, né? Então tem esse movimento de focar, que é importante. Mas tem um outro movimento também que é de saber desfocar, porque quando eu fiz essa pergunta e a mente vai abrindo, vai escavocando aí, é como se a gente estivesse dentro de uma categoria, assim, é como se, por exemplo, quando você tem os arquivos assim que estão numa pasta, tem várias pastas ali no computador, você entrou numa pasta, então é como se a mente ela fosse abrindo pastas e pastas, subpastas, subpastas, mas
nessa tarefa, ela não está relacionando com as outras pastas que ela não entrou, né? Que ficaram de fora. E a consciência, ela tá fazendo isso. Ela sempre está conectada com todas as outras possibilidades que ficaram de fora. Então, esse desfocar é reconhecer que eu perdi essa conexão. Então, eu vou para uma outra... Assim, eu me conecto com outra categoria. Como que eu posso... Eu fiz um vídeo, né? Falando sobre essa questão da categoria. Eu dei o exemplo da biblioteca e tal. Né, de que ela está organizada de uma certa forma. Então, assim, a mente, quando ela está pensando, ela já está organizada de uma forma que ela não está vendo qual que é. Então, vamos dizer que nisso, ela cai dentro de uma categoria. O que acontece é que a consciência, ela sempre reorganiza essas e muda essas categorias. É uma coisa solta, vamos dizer. Mas a mente não, ela vai seguir um processo linear. Por isso que ela vai seguir aquela tarefa e vai abrindo, vai, né? Então, é como se eu tivesse que voltar, assim, eu sou esse galho e eu tenho que voltar para o tronco para saber, de novo, o que eu... E talvez ir para um outro galho, né? Eu vou abrindo para cá, depois eu vou abrindo para lá, eu vou abrindo, entende? Agora, a dificuldade que às vezes a gente tem não é nem tanto de focar, mas eu desfocar. Então você vai estar pensando num problema e você começa a pensar nesse problema e pensar no problema e você fica pensando, você não vai resolver, você vai ficar girando, porque é como se a todo momento que esse galho ele está indo e ele faz uma bifurcação, que ele é útil porque eu estou testando os problemas dentro daquilo que eu sei. Então a todo momento é como se eu pudesse decidir se eu quero bifurcar novamente, né, abrir uma nova janela ou eu quero que toda essa linha que eu criei aqui seja lida. Então, nesse momento, eu estou dizendo, eu não sei. Volta para a base. Então, daí, você consegue desfocar, né? E isso também é uma coisa muito interessante quando a gente for falar dos estímulos, até de como a neurologia funciona, em relação a isso, que dentro de um processo de aprendizado, a gente tem esse hormônio, né, que é a acetilcolina, que ela está envolvida nesse processo de criar o foco de uma tarefa e isso meio que vai marcar que a gente quer aprender. Então, quando você está focado e você está querendo aprender alguma coisa, esse hormônio está funcionando. Agora, para essa tarefa realmente funcionar, você vai precisar depois se desligar disso. Você vai precisar, por exemplo, dormir. Então, se você tem o foco e você não tem o descanso, então não existe um aprendizado, né? Então essa coisa de, né, por isso que eu estou falando, quando é muito essa coisa do movimento externo e você faz, você pode estar exaurindo esse sistema, mas ele precisa como se fosse ir para dentro de novo para se reconectar, né? Essa reprogramação que vai ver as prioridades, talvez tipo assim, não, agora a gente não vai para esse lado, a gente não vai para esse galho, a gente vai para outro, né? Agora a gente vai correr um pouco para cá. Depois a gente volta, mas pode ser que porque eu cheguei num momento em que não adianta eu ficar mais bifurcando, porque eu não tenho os elementos, eu não tenho os nutrientes, né? O tronco não tá me mandando nutriente mais para fazer nada, é que eu não vou fazer fruto nenhum. E não quer dizer que esse galho não vai continuar, mas agora não. Então isso não é linear, porque não, agora eu vou para um outro galho, né? E daí, fazendo essa analogia, e a música para, né, tentar passar essa ideia, né, de, de entendendo como que... E daí também tem outro lance aí que eu acho que eu não vou falar agora, porque senão vai ficar, tipo, coisa demais, então eu vou voltar para a base aqui. Também de como que entraria o sentir nisso, porque quando a mente está indo e ela já está dando volta, a questão da emoção, ela também vai ter um papel aí, mas isso eu acho que
dá para abrir num vídeo futuro para não ficar embolado demais as ramas aí. Então, até o próximo vídeo.